Boa tarde, boa noite. Desde já eu te agradeço pela sua atenção a mim dispensada. Eu quero comentar com você alguma coisa com respeito ao reino de Deus. Eu sempre gosto de deixar bem claro, meu nome é Jaime Viana, sou um batalhador pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Eu quero falar neste momento, quero ser rápido, direto e objetivo. Eu prometo não me exceder. Eu quero falar com você sobre o tríplice ministério de Jesus Cristo. Talvez você diga assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas está na Bíblia, está nas entrelinhas da Bíblia. Jesus era um homem que pregava o evangelho. Então vamos lá. Primeiro vamos ver no capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede-vos no evangelho. Ou seja, é momento de mudança. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, eu vim, na verdade, baseado no que diz depois no evangelho de João, eu vim para buscar e vim para que tenham vida e vida com abundância. Né? Eu vim para que tenham vida, como diz lá João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas que vida é essa? Então está aqui Jesus dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho, o chamariz. Para que a pessoa que está ou estivesse naquela época, na época de Jesus, ou que esteja no dia de hoje, oprimida, cansada, abatida, desanimada, já desgostosa da vida, sem esperança, sem a tal famosa doença que hoje é considerada o mal do século, a depressão, porque a depressão nada mais é do que a ausência e a falta de esperança para escapar de alguma coisa iminente, certo? Então está aí Jesus, Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, ele dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora nós vamos ver um pouco mais adiante, Jesus começando a pregar, depois que chama Pedro para seguir com ele, depois que chama os seus outros discípulos, vai chamando cada um deles. Eu não quero aqui me apegar estatisticamente ou como se fosse uma regra, ou apontar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 12º discípulo, não quero. Mas eu quero falar agora da segunda parte do ministério tríplice de Jesus. Então vamos lá, primeiro ele pregando o evangelho. Então despertava nas pessoas o que é o evangelho, quem é esse que está falando? E outros diziam, esse aí não é o filho de José, não é o filho de Maria, não está conosco os seus irmãos, né? As pessoas na verdade não viam Jesus como se fosse um enviado de Deus, mas talvez como um profeta ou como um homem que falasse para a vontade de Deus nas suas vidas. Mas não via Jesus como aquele que era o verbo encarnado, como aquele que diz João no capítulo 1, evangelho de João, o João Batista diz no evangelho de João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque essa era a vontade de Deus, que Jesus viesse para se cumprir o que está em Lucas 19:10, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, aleluia, ele veio para buscar a mim, para buscar você que está aí do outro lado me ouvindo, que talvez veja que eu esteja metralhando, eu esteja falando bem rápido, é que eu não quero estourar o tempo, entendeu? Porque o maior problema hoje nas redes sociais é que a gente está tão acostumado a ver tanta coisa, e se já aparece alguém botando fogo, você começa a olhar, começa a se interessar. Mas aqui é algo que vai fazer uma transformação na sua vida. Não é porque eu, Jaime, estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz lá Isaías 55:11, a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia! Entendeu? Ela vai achar o seguinte, ela vai achar ou um agrado da sua parte, ou vai achar uma acolhida da sua parte, ou vai achar uma rejeição. Porque diante de Deus não há meio termo. Ou a gente aceita a vontade de Deus ou não aceita, porque nós, eu, você, qualquer um que ouvir, tem o livre-arbítrio para tomar uma decisão em sua vida. Então está aqui a primeira parte do tríplice ministério de Jesus. Ele pregava com a intenção de anunciar às pessoas que havia esperança. Como hoje o evangelho é pregado, no lugar que é ser pregado o evangelho sério, tem que anunciar às pessoas que há esperança para uma renovação, para uma mudança de vida, e essa esperança está em Jesus Cristo. Aleluia! A segunda parte do tríplice ministério de Jesus, ele, além de pregar, ele ensinava. Vamos ver lá em Marcos 2:13. Diz que Jesus ensinava, que muitos iam até ele e ali ele os ensinava. Tem muita gente que ouve a palavra, aí vai se cumprir o capítulo 13 de Mateus, né? A pessoa ouve a palavra, mas não consegue entender muitas vezes. E o capítulo 13 de Mateus fala a respeito da parábola do semeador. E tá aí, muita gente pregando de qualquer jeito. Nós temos que ter o maior cuidado em pregar a palavra para que não venha a nascer frutos distorcidos. O fruto tem que ser um fruto regado pelo Espírito Santo, tem que estar na terra que é a nossa mente, tem que ser jogada a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus, como nos diz ainda lá no livro de Mateus 13, na parábola do semeador, né? Aí diz o seguinte, por que muita gente não consegue entender? Porque é mal pregado
pregada a palavra. Mas se você pregar como diz a Escritura, se você ensinar ao povo, se nós ensinarmos, nós que um dia conhecemos a Jesus, tomamos a obrigação, tomamos o quê? Tomamos como é que se diz? Sobre nós a bandeira da salvação, a bandeira do Evangelho, e começamos a anunciar, como diz lá no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 39, que Jesus no último dia da festa disse assim mesmo: olhe, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então aí é o seguinte, a palavra só faz efeito quando nós nos baseamos no que está na palavra. Não porque nós achamos que é, ou do jeito que nós pensamos que é, mas nós temos que deixar se cumprir nossa vida, eu, você, qualquer que se auto-intitule pregador da palavra de Deus, tem que deixar se cumprir na sua vida o que está escrito também em 1 Pedro 4,11, que aquele que fala, deve falar segundo a palavra de Deus. Aleluia, porque se você fala pela palavra, se você fala na palavra, não vai haver erro. Não vai haver, não tem como contestar, não tem como alguém contestar, não tem como o diabo tentar lhe barrar, sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir, como diz lá em Jeremias 1,12, ele vela, ele cuida, Deus é aquele que garante a vitória, aleluia, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então está aqui a segunda parte do ministério tríplice de Jesus, ele pregava, ele ensinava, agora vem, agora que o cara ouviu, o irmão ouviu, ou a irmã ouviu, a palavra é semeada, é gerada na sua vida, aí vai se cumprir 10:17 de Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir, aleluia, e ouvir pela palavra de Deus. Então tá aí, se cumpriu, você ouviu, a fé foi frutificada, Deus rega através do Santo Espírito, porque a palavra tem poder para transformar o pecador, para transformar o viciado, a prostituta, o bêbado, para transformar o mais vil dos assassinos em uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, mas além de transformar, como transformou a mim e a você numa nova criatura, ele também, através, como diz lá em João 1,12, ele nos transformou em filhos de Deus, aleluia, porque ele diz que ele veio para o que eram seus, para o povo de Israel, e o povo de Israel o rejeitou, mas para todo aquele que creu nele, que acreditou, que aceitou ele deu-nos o poder de serem transformados em filhos de Deus. Está aqui a segunda passagem, né? A segunda fase do ministério tríplice de Jesus. Primeiro ele pregava, que está lá em Marcos 1,15, ele pregava, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele ensinava, está lá em Marcos 2,13. E agora ele curava. Eu não preciso dizer a você sobre isso, porque aonde Jesus passava e onde Jesus passa, tudo se transforma. Se há fé, se há direção, se há busca de Deus, e é isso que é preciso, aqui vem a coisa hoje, é isso que é preciso acontecer na igreja. Não adianta ficar de blá blá blá, blá blá blá, cheio de conversa bonita, se não houver unção, se não houver o poder do Espírito Santo sobre aqueles que levam a palavra de Deus. É por isso que é necessário a igreja ter conscientização, ter o discernimento para buscar a Deus, como diz a Escritura. Volta a frisar João 7,39. Então você tem a obrigação, você que é um lavado, um remido pelo sangue de Jesus, que um dia aceitou a Jesus. Vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Deus não chamou você para ficar num canto parado esperando a vinda de Jesus, ou esperando a morte chegar para encontrar com o Senhor. Entendeu? Mas ele chamou você para que você vá e testemunho, baseado no que diz. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz, e ser-me-eis minha testemunha. Tem gente hoje que pensa que depois que é salvo tem que ficar só falando em língua, tem que ficar só se exibindo, porque isso para mim muitas vezes é uma exibição. Quer falar em língua? Fala você em Deus. Fala você em língua, você em Deus, que você vai falar em mistérios. Entendeu? Não adianta eu falar em língua estranha se a edificação é só para mim. Eu quero que haja edificação na igreja. Deus quer que haja edificação na igreja. Deus quer que haja renovo na igreja. Então a primeira coisa, testemunha o poder de Deus na sua vida. Faz como aquele homem que andava nos sepulcros, que nos diz a palavra, e um dia quando ele recebeu e foi liberto pelo poder de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, ele quis seguir a Jesus e Jesus disse a ele, não, volta para sua família e anuncia quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Então, meu irmão, eu tenho uma obrigação, você tem uma obrigação, anuncia Jesus Cristo, anunciar este mundo que está perdido no pecado, que Jesus é o único que tem poder para livrar, salvar, libertar e conduzir o homem da perdição eterna para a salvação eterna, para a glória de Deus. Então está aí o ministério tríplice de Jesus. Ele pregava, ele ensinava e curava. Os milagres acontecem ainda nos dias de hoje, quando nós cremos verdadeiramente. E é isso que é preciso voltarmos a fazer para que haja mais milagres. Para que vá se cumprir também capítulo 4 de João, versículo
48, que diz o seguinte, Jesus mesmo falando, e se esse povo, se essa multidão não vê os sinais, de maneira nenhuma vão crer. E que sinal é esse? É o que está escrito também na palavra de Deus, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Curar enfermo, veja bem uma coisa, é um milagre, é algo sobrenatural, e Deus quer fazer isso na sua vida. Muito obrigado, agora eu parei, disparei, né? Tentei correr ao máximo para compactar, mas Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção. Eu te peço, cada vez que você for orar, seja você quem for, que esteja do outro lado, mas mentalize e pensa, Senhor, tem misericórdia da vida de Jaime Viana e transforma a vida dele. Amém, graças a Deus. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Amém, graças a Deus.